coisas novas. Talvez você precise de coisas novas para acontecer no teu casamento. Talvez você precise de coisas novas na sua vida financeira. Talvez você precise de uma intervenção de Deus na sua vida migratória. Eu não sei. Talvez você precise de um renovo para continuar vivendo nessa terra. Eu não sei, talvez você esteja cansado. Talvez você esteja pensando em desistir em alguma área. O renovo é isso, ele faz nova todas as coisas. Andar com esse Deus é maravilhoso por isso. Porque ele fala assim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu sei. Você passa pelas lutas, você passa pelas adversidades. Jesus sabe, fala, Jesus sabe. Ele só não sabe como ele vê. E ele faz algo. Ele fala, você está cansado, você está sobrecarregado, filho? Vem a mim. Eu vou tirar esse fardo, vou aliviar você e vou colocar sobre você um fardo leve e suave. Porque o meu jugo é dessa maneira. E aprendei de mim, porque sou humilde e simples de coração. Jesus, ele é simples. Ele é poderoso, porém ele é simples. Por isso que ele fala, os céus é o meu trono. Porém a terra, o lugar onde eu caminho. E eu decidi habitar em você. Isso define o tema da palavra que eu vou trazer hoje. Você é feliz? Glória a Deus. Você encontrou o caminho das pedras, que te levou a Jesus. Mas muitas pessoas talvez possam, nessa manhã, pensar sobre essa pergunta. Eu sou feliz? Porque muitas vezes a gente atribui isso às coisas de fora, às circunstâncias. As circunstâncias não são favoráveis a mim, por isso eu estou passando por esse momento difícil. E todos nós passamos por momentos difíceis, sim ou não? Viver é entender que nós vamos passar por adversidade. Jesus, ele alertou antes de você nascer, que no mundo nós teremos aflições. Esse mundo é um mundo caído, mas Deus está restaurando, Deus está fazendo em nós coisas novas. Esse mundo não é para influenciar a sua vida. Mas Jesus, sim. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti este mundo, as coisas deste mundo, aquilo que tenta entrar no teu coração. Não dá para dizer sim para tudo não, querido. A resistência é falar, não quero. Porque isso vai fazer com que você aprenda a lutar corretamente as suas batalhas. E a felicidade é algo que todos estão buscando. A rede social, ela posta um mundo feliz. A melhor foto sua está onde? Está lá. É um upgrade, toda semana tem um upgrade, né? Quando pentei o cabelo para um lado, bate uma foto. Aí na outra semana, faz uma chapinha, foto. Né? Faz a unha, enquanto a pessoa está fazendo a unha, o selfie das unhas. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o homem deseja muito ser feliz. E Deus colocou isso dentro do coração do homem. Porém, nós precisamos entender que essa felicidade ela é plena nele. Somente nele. Graças a Deus que Deus condicionou essa felicidade a ele. Porque senão, nós buscaríamos em outras coisas. Mas mesmo assim nós fazemos isso. Buscamos nas coisas que são passageiras aquilo que só Deus pode nos suprir. E aí nos frustramos. Com pessoas, com o país. Você é feliz nesse país, querido? Você fala, Deus, essa é a minha terra. O Senhor me plantou aqui. E eu não vim só extrair dessa terra, não. Eu vim aqui para abençoar essa terra. Eu vou fazer diferença nessa terra. Planeje férias. Planeje uma vida plena. Você é filho de... Eu não estou pregando prosperidade, eu estou falando que você, se colocar isso diante do Senhor e planejar, Deus vai te dar graça para viver.
Isaías 1 fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor. É para agora, querido. Não fica com inveja daquele que está prosperando, não. Prospere você. Busque Deus e fala assim: Deus, eu quero prosperar em ti. Aquilo que o Senhor quiser me dar, eu recebo. Mas guarda meu coração para eu não me corromper com essas coisas. Você é feliz? Você é feliz no teu casamento? Você é feliz com o teu GE? Você é feliz com os teus pastores? Mas a felicidade não está lá, a felicidade está aqui. Se eu for pleno no Senhor, essas coisas vão contribuir para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E eu não quero trazer peso aos nossos corações. Eu quero contribuir para que a gente possa entender. Uma vez que eu entenda, eu consigo separar essas coisas. Essa semana nós tivemos uma reunião na quarta-feira e o pastor Márcio falou para mim: você estava triste na segunda-feira? Eu falei: estava. Por quê? Porque fiquei triste. Assim, né? Fiquei triste. Mas eu aprendi que eu não posso ficar muito tempo nesse lugar, senão o meu coração, que o pastor Márcio pregou na semana passada, o coração enfermo, ele vai enfermar toda a nossa vida. Até tem um tempo de choro, que é 24 horas. Porque o ser humano não tem. O tempo da recuperação, que faz um boca a boca, né? Acorda! E aí você volta de novo. Amanheceu, passou. Né? Aquele velho homem de ontem morreu já. Então, entender essas coisas nos faz saber como nós iremos nos comportar nesse mundo. A pessoa que anda com você, perto de você, é a pessoa que mais possibilidade tem de te frustrar. Você está frustrado com alguém que anda perto? Eu também me frustro, mas eu não fico nessa frustração, não posso ficar. Porque senão isso vai determinar a minha vida, vai determinar aquilo que Deus quer fazer em mim. A decisão de escolha para ser uma pessoa bem-sucedida, ser um homem ou uma mulher de Deus, está em mim. É uma decisão. Estava conversando com o Caleb essa semana, ele virou meu manager agora nas férias, né? Só quer saber se é part-time ou é full-time. Falei: vai andando aí, filho, né? Vai investindo na fonte que você bebe e ela vai te dar retorno. Aí eu fui almoçar com ele na quarta-feira. Aí eu contei a minha história. Da minha conversão até onde eu cheguei. Decisões. Nós fazemos mais de 300 decisões diárias. A nossa vida não é determinada pelos nossos planos somente. A nossa vida é determinada pelas decisões que nós fazemos diariamente. Você está tão perto de Deus quanto você decidiu estar. Ou você está tão afastado de Deus quanto você decidiu se afastar. O reino ele é muito simples e ele é muito prático. Não espere um anjo aparecer para você e falar assim: ei, se aproxima de Deus. A Bíblia toda já está falando isso para você. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus. Deus sabia que ele não poderia mais se relacionar com ele. Deus enviou Jesus à terra para que o homem pudesse ter relacionamento com ele novamente. Agora é o homem que tem que se aproximar de Deus através da salvação conquistada na cruz do Calvário. Essa decisão está em mim e essa decisão está em você. Você é feliz? Porque muitas vezes nós somos levados a lugares complicados, difíceis. Eu sei que nós sofremos influências do que está em nossa volta. Eu sei disso. Né? E muitas vezes nós entramos em lugares complicados. E essa é a história de Daniel. Daniel, adolescente, foi pela Babilônia, foi levado escravo para lá. E quando chegou naquele lugar, Daniel era um adolescente. Daniel foi interrompido na vida de Daniel todos os sonhos dele. E ele foi levado cativo, escravo, para viver num país diferente,
a partir daquele momento, ele nem saberia o que iria acontecer. Mas Daniel fez algumas decisões. E essas decisões que Daniel fez o tornou o homem que ele foi. As coisas não acontecem por osmose. Nós achamos que tudo é assim, é um passe de mágica. Não. Tudo no reino é uma semeadura. É um princípio. Quem semeia, colhe. Quem não semeia, não pode esperar colher nada. Porque se espera uma colheita quando não semeou, é onde entram as frustrações. E Daniel, quando chegou na Babilônia, ele tinha todos os motivos para estar frustrado. Tinha ou não tinha? Longe dos pais. Longe do telefone. Foi levado para um lugar que não tinha Wi-Fi. O Switch dele esqueceram de levar. O PS4. O PlayStation. O FIFA. Rapaz, pensa num negócio complicado. Esse negócio de telefone. Para alguns. Daniel tinha todos os motivos para dizer assim: eu estou frustrado. Tinha ou não tinha? Mas ele começa a tomar algumas decisões. Vamos aprender com a vida dele o que Daniel fez? Primeira coisa, Daniel decidiu não se... 1:8 fala assim, resolveu. Quem que resolveu? Daniel. Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele ia beber. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Contaminar-se significa gaal, sujar, poluir, profanar, tornar-se impuro, referindo-se à remoção da função sacerdotal. O povo de Israel tinha sido levado cativo pelos babilônicos, pela Babilônia, porque eles tinham perdido o relacionamento deles com Deus. Faltou a intercessão naquele lugar. Faltou gente de joelhos clamando para que a misericórdia de Deus perdurasse sobre o povo. E por causa disso, a nação inteira se corrompeu, correndo atrás de outros ídolos, correndo atrás daquilo que os tornou impuros diante do Senhor. E Daniel foi resgatado desse lugar, foi levado para a Babilônia, só que lá na Babilônia havia costumes, havia tradições, havia a cultura da escola, havia a cultura do namoro, havia a cultura do beijinho na boca, sabe aquele negócio? Não. Tem ou não tem? Tem a cultura que o sexo antes do casamento deve ser feito. Essa cultura está aí na Babilônia. E eu sei que os nossos filhos sofrem esse impacto na vida deles. Estava falando para o Caleb essa semana. Falei, você vai ser o homem de Deus que você decidir ser. E as decisões começam agora. É agora que você tem que decidir que tipo de relacionamento você quer com Deus. E se subir a idade, funciona da mesma maneira para os mais adultos. É agora que eu decido onde eu quero estar amanhã. E a palavra começa falando assim, Daniel decidiu a não contaminar-se. Não contaminar os olhos com aquilo que vê na televisão. Não contaminar os olhos com aquilo que vê no aparelho de celular. Não se contaminar. E essa é uma decisão diária. Diariamente você tem que acordar e falar assim, Deus, eu não vou me contaminar com esse mundo. Mesmo que eu viva nesse mundo, eu não vou me contaminar com ele. Eu não vou permitir que essas coisas alcancem o meu coração. Daniel, mesmo escravo, era livre para dizer não a tudo aquilo que podia contaminá-lo e prender a sua alma.
Porque não era só comer a comida do rei, era prender a sua alma lá na Babilônia com aquele sistema. E Daniel falou assim: eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Você fala assim: mas eu sou um homem de Deus. Eu sei que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu sei. Mas as decisões vão determinar quem eu realmente sou. Decida não contaminar-se. Diga não para tudo aquilo que é impuro. Diga não. Lute pelos seus filhos, para que eles não entrem nessa correnteza. Não deve ser assim na vida deles. Existe uma promessa que é a palavra de Deus, e nela nós devemos nos apegar. Lutar pela vida deles. Lute pelo seu casamento. O seu casamento não precisa de atributos da Babilônia para dar certo. A palavra de Deus é suficiente. Deus é que estabeleceu essa coisa. Ele é que nos sustenta. A igreja não precisa ter influência da Babilônia. A igreja tem um Senhor que precisa andar debaixo da influência desse Senhor. Mas essa decisão é nossa. Nós é que abrimos essas portas para que os costumes entram, ou nós é que fechamos para que os costumes ficam do lado de fora. Decisão. Nós queremos fazer uma igreja onde Cristo realmente é absoluto, ou nós queremos fazer uma igreja onde nós venhamos abrir concessões para que nós venhamos crescer? Uma decisão. Você quer ter uma vida santa diante do Senhor, ou você quer ter uma vida onde você abra concessões para que algumas coisas sejam agradáveis? Uma decisão. Você, tem até aquele programa no Brasil, lembra disso, né? Você é que decide, querido. Tudo aquilo que Deus decidiu muitas coisas a teu respeito. Ele decidiu você ser feliz. Ele decidiu você ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de particularidade exclusiva de Deus. Isso já está decidido da parte de Deus. Ele decidiu que a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas é a igreja. Porém, a igreja também precisa decidir a não se contaminar com as portas do inferno. Deus te chamou para você ter uma vida santa. Deus te chamou para você fazer boas decisões. E a palavra de Deus é o melhor lugar para nós aprendermos a decidir. 2. Escolheu amigos que tinham o mesmo compromisso com Deus. Daniel 1:11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Amigos, não é aquelas pessoas que fazem parte do Facebook. Amigo é aquela pessoa que quando você vai precisar dela, ela vai estar do teu lado. Queridos, e para crescer nós precisamos de amigo. Nós vamos precisar de gente que nos empurre a crescer. Sozinho, nós teremos muitas limitações. Nós precisamos de pessoas que, em amor, falem assim: ei, o que você está fazendo está errado. Mas o amigo tem ouvido para falar e tem ouvido para ouvir. Está errado. Isso é uma questão de tempo, vai dar problema. Daniel decidiu por ele e pelos amigos dele. Fala assim, estabeleceram uma pegadinha para Daniel, e Daniel não parou de orar, e aí queriam cortar todo mundo, né? Aí Daniel falou assim: não, eu e os meus amigos nós iremos orar e jejuar para que o Deus dos céus intervenha nessa situação. Eu imagino que os amigos de Daniel falam assim: ah, que bonito, né, Daniel? Legal. É para orar e jejuar, né? Você nem comunicou, nem falou nada. Mas um amigo é aquele guerreiro que quando você precisar, ele está do teu lado. Fala: cara, eu estou precisando ir para a guerra. Vamos juntos? As ordens.
Olha o que acontece. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham, todos os nomes deles tinham significado. E para o judeu, o significado do nome dizia muito, 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 muito. Daniel significava Deus é juiz. Ananias significava Deus é amor. Misael significava quem é igual a Deus. Azarias significava Deus. Uma das primeiras coisas que o inimigo quer é distorcer quem você é. Deus falou para você que você já é raça eleita. Deus falou que você já é a nação santa, povo escolhido de... Deus já falou para você que você já é mais do que vencedor. Deus já falou para você que todas as suas necessidades são supridas nele. Isso é o que está sobre você. Mas só que o mundo quer distorcer isso daí. Quando você passa por lutas, quando você passa por adversidades, fala assim, você é filho de Deus, né? Passando por isso. Aí, se essa distorção acontece em nós, nós passamos a crer mais naquilo que as circunstâncias ou o inimigo fala do que aquilo que nós realmente entendemos que Deus pensa de nós. Isso nunca aconteceu na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha qual o significado do nome deles. Como foi mudado o nome deles. Daniel foi mudado para Beltesazar, que quer dizer Bel proteja a sua vida. Ananias foi mudado para Sadraque, servo do Deus. Misael foi mudado para Mesaque, a sombra do príncipe. Azarias foi mudado para Abednego, servo. Não importa o que as pessoas chamam, ou como as pessoas chamam você. O que importa é como Deus te vê. Esse nickname nunca pegou na vida de Azarias, Misael, Daniel, nenhum deles. Eles continuaram crendo que Deus é amor, Deus é justiça, Deus cuida de mim, e eu estou nesse lugar e é Ele que vai me suprir. É muito importante nós entendermos isso daí. Na realidade, isso é necessário nós entendermos isso daí. Porque isso vai determinar quem eu realmente serei. Lembra do nickname da escola? Quem teve? Fala, rapaz, nem me lembra dessas coisas. E normalmente o nickname não era bom. Né? Ninguém chamava um careca de bonitão. Não. E aquele nickname mexia com você. De tanto você ouvir aquele negócio, você olhava no espelho e falava assim, sabe que eu sou careca? Estou achando que eu sou careca. O chato. Ninguém gosta de ser chamado de chato, né? Ser chamado de chato é chato. Não é não? Lá vem o chato. Tudo que ele fala é chato. Tudo que ele fala é ruim. Aí o chato que não era se tornou chato. Não permita essas coisas entrar no teu coração. Você não é nada disso. Você é filho de Deus. E aquilo que Deus tem preparado para você não são as circunstâncias ou o mundo que vai determinar quem você é. Eles nunca perderam a sua identidade. Eu queria chamar o pastor Márcio aqui, porque ele fala muito sobre identidade. Seria uma incoerência para mim falar sobre identidade sem que ele dê a contribuição dele. Vocês concordam com isso? Não? Amém. Quando mais novo, né? Eu já falei algumas vezes aqui, mas quando cheguei na escola e assim que eu fui no parquinho, a minha orelha já era desse tamanho. Só que a minha cabeça ainda não tinha crescido. Então, eu tive alguns apelidos. E alguns desses realmente, pô, olha a orelha, orelhudo, né? Essas coisas marcam demais na nossa vida, né? Depois que a gente conhece o Senhor, a gente vai entendendo muitas outras coisas, como que na vida real isso acontece, até nos dias de hoje. As pessoas tentam nos carimbar, colocar um estigma, e muitos dos estigmas que nós temos são baseados em fatos reais de nossas vidas. Nós agimos de tal forma e passamos a ter esse estigma. Quando a gente vem para o Senhor vem reprogramando as nossas vidas, e a partir de um novo carimbo, um novo estigma é colocado na minha vida. Se essa plateia aqui fosse dos meus amigos de infância, eles iam me olhar de outra forma.
Vocês me conheceram num outro contexto, porque o Senhor tem realmente transformado a minha vida e me dado uma nova identidade. Quando a gente vê a vida de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles foram levados cativos, eles eram jovens, possivelmente de uma nobreza, porque eles tinham uma cultura acima da média, e eles foram separados não para serviços baixos, mas para serviços de estar muito próximo do rei. Então eles eram pessoas já especiais, tinham uma cultura. E por mais que o mundo chamasse eles desses nicknames aqui, Bel proteja a sua vida, servo do Deus sim, Abednego, servo de Nebo, que são completamente nomes que levam à idolatria. Cada vez que eles ouviam esses nomes, eles não pensavam isso, eles sabiam quem eles eram, eles tinham uma certeza cravada no coração deles, a ponto de colocar a própria vida em risco. Por isso que o Senhor ministra demais no meu coração sobre a identidade, que por onde nós estivermos, nós somos o povo de Deus. Eu posso estar passando por necessidade, eu posso estar sendo envergonhado por um breve momento, mas a minha identidade jamais vai ser transformada. Jamais eu vou tomar o formato do mundo, em nome de Jesus. Isso eu tenho forte no meu coração. E eu luto contra isso. Quando eu era mais novo, eu queria ser político numa cidade bem próxima ali no Taboão da Serra. Eu falei, quero ser vereador, porque ali eu vou ganhar um salário e vou poder me corromper. Sonho de jovem. Sonho de jovem que não tem o que pensar. Eu queria uma liberdade. Então, eu queria chegar a lugares com facilidades. E essas facilidades são completamente o modelo do mundo. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Eles estavam livres, não tinha ninguém, não tinha nenhum adulto supervisando eles. Mas como jovens, eles tinham essa identidade tão cravada no coração deles, que qualquer influência externa não ia mudar a identidade dele. Então, o que tem nos feito mudar, ou quem tem nos tentado a mudar a nossa identidade? O que o mundo tem dito a nosso respeito, que a gente tem acreditado? Na semana passada, nós fomos ministrados pelo Provérbios 4, 23, para que a gente venha ter cuidado com aquilo que a gente pensa, porque a nossa vida realmente é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, o que eu penso a meu respeito, isso pode vir a acontecer. Então, eles tinham certeza, e eles sabiam o que eles pensavam a respeito da vida deles, e isso guiou a vida deles para uma vida de glória, mesmo quando eles foram confrontados, para que não adorasse, que adorasse somente as potestades da Babilônia. Desse lugar que eles passaram, eles paravam e oravam 3 vezes por dia, com as janelas abertas, sem medo da punição do que o mundo ia dar para eles, porque a identidade estava gravada no coração deles. Nós somos o povo de Deus, por onde nós passarmos, nós vamos levar essa identidade, mas para isso eu tenho que crer, eu tenho que ter essa certeza dentro do meu coração. Se eu não tiver, no dia que está bom eu sou mais que vencedor, no dia que está mal eu me sinto um derrotado. Não importa, eu posso ter derrotas, mas eu vou ter bom ânimo em Jesus Cristo de Nazaré, porque a identidade já está no meu coração. Não importa o ambiente em que nós estejamos vivendo. Hoje a gente vive, já falei e falo sempre, no melhor país do mundo, nós somos livres, temos conforto, temos luta sim, mas a gente pode adorar o Senhor. Todo o povo de Deus, os líderes que estão relatados na Bíblia, todo tipo de perseguição que eles tinham, não eram perseguições pessoais em relação à vida deles, mas eram perseguições porque eles estavam fazendo diferença no reino de Deus. Às vezes, igreja, nós nos sentimos perseguidos porque a gente não consegue obter um carro novo, porque eu não consigo obter uma promoção profissional, mas não porque eu estou fazendo a obra de Deus e as pessoas estão querendo me puxar para trás. E se nós somos a igreja de Deus, Deus nos deu uma obra maravilhosa para que a gente faça. Que venham as perseguições por esse motivo, mas para isso a gente tem que entender quem somos em Cristo, porque jamais nós vamos olhar para a direita ou para a esquerda, ou acreditar numa mentira do diabo quando fala, você é derrotado. Eu não sou, em nome de Jesus. Estou passando por uma fase, mas em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. Isso tem que estar dentro do nosso coração, mas que o foco da nossa vida não seja somente a nós mesmos. Quando eu tenho uma identidade definida, eu sei que por onde eu passar, eu tenho que fazer a diferença para o reino de Deus, não para o benefício meu ou para o benefício da minha família somente, mas eu sou servo de Deus, eu tenho que beneficiar o reino de Deus. As minhas atitudes têm beneficiado o reino de Deus? Sou eu que decido.
que a gente venha decidir a se colocar nesse lugar e não se contaminar jamais com as mentiras do diabo, porque a gente vive nesse mundo e as pressões são por todos os lados, mas eles aguentaram essa pressão em prol do reino. E outra coisa, eles criam somente, eles não tinham manifestação do poder de Deus, eles andavam por fé verdadeiramente. Eu tenho que aprender a andar por fé, porque não importa a circunstância, eu creio que no final o meu Redentor vai se levantar e vai me livrar. É assim que a gente deve andar, com essa identidade gravada nos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Obrigado, meu pastor. Domingo que vem você pode pregar aqui, pode vir, tá? Domingo que vem você prega aqui. Ó. Se você recebesse uma ID dos céus hoje, como você tem uma ID para dirigir um cartão de residência aqui, e ali, no cartão de residência, está falando que você é residente desse país. A sua identidade fala quem você é. Se você recebesse uma identidade do céu falando assim, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, separado para anunciar as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua. Toda manhã você tem que pegar essa ID e olhar para ela, para você não esquecer e para mim não esquecer quem eu sou. Você é isso. Amém? Daniel continua a crer e a professar que só Deus é juiz. Ananias continuou a viver em cima da verdade que Deus, ele é amor. Misael viveu de tal forma que cada feito a pergunta era feita: quem é igual a Deus? Azarias viveu para comprovar que Deus, glória a Deus. 3, teve uma vida de oração. Daniel 6,10 fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava, como costumava fazer. Com problema, Daniel orava. Sem problema, Daniel orava. Existe uma diferença em orar e ter uma vida de oração. É diferente. Normalmente, nós oramos quando temos necessidades. É natural do ser humano. Mas ter uma vida de oração é independente das necessidades. Você busca a Deus porque Ele é a pessoa com quem você quer se relacionar. Daniel foi levado para longe de casa. Daniel, provavelmente, os sonhos dele tiveram que ser mudados. Mas o relacionamento do Deus dele nunca mudou. Ele se manteve firme naquilo que provavelmente ele aprendeu dos pais dele. Isso é uma decisão. A oração é algo muito importante. Por que você fala tanto de oração? Porque eu preciso de muita oração. É tão importante que Jesus, quando foi identificar a casa dele, ele falou que a casa dele era casa de quê? De oração. Não é casa de apresentação. Não é casa de eventos, não é. A igreja não é isso. A igreja é casa de oração. Pode ser que se faça essas coisas também, não tem problema com essas coisas. Mas a oração é o relacionamento seu com o teu Deus. E as janelas estavam abertas, viradas para onde? Para Jerusalém. Daniel tinha um relacionamento com o Deus dele. E as janelas da casa dele, que estava voltada para Jerusalém, estavam sempre. Como o inimigo quer fechar essa janela que você tem na tua casa, que é voltada para Jerusalém? É a primeira coisa que o inimigo quer fechar, é a janela voltada para Jerusalém. O seu tempo de oração. Porque se ele cortar o tempo de oração, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. É uma questão de tempo. Você não vai sentir no próximo dia, mas em meses você vai ver que você está drenado espiritualmente.
Por quê? Porque se ele corta o alimento, automaticamente você vai definhar na caminhada. Isso é uma disciplina que nós precisamos nos lembrar constantemente. Não me responda, como está o seu tempo de oração? Como está o seu tempo com Deus? Isso vai determinar a sua vida espiritual. 4. Teve compromisso com a excelência. Daniel 5,12. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente. Como nós precisamos de influências externas para determinar aquilo que nós podemos fazer bem. É ou não é? O ser humano muitas vezes precisa desse incentivo externo, dessa coisa que alguém esteja vendo para ser feito de uma maneira boa. Daniel, ele estava escravo. Daniel, ele estava lá escondido. Ninguém via praticamente aquilo que Daniel estava fazendo. Via ou não via? Não via. Mas Daniel tinha um espírito, ele tinha um compromisso com esse negócio. Tudo aquilo que ele tocava para fazer, ele fazia bem feito. E foi isso que determinou Daniel chegar também aonde ele chegou. O espírito de excelência irá determinar o seu grau de influência em tudo o que você faz. A Bíblia fala assim, você viu alguém perito naquilo que faz, alguém que faz bem aquilo que faz, não vai ficar oculto, vai ser colocado em lugar de destaque. Você vê um bom marceneiro trabalhando, essa pessoa que faz bem aquilo que ele faz, ele vai se destacar. Os irmãos que estão chegando do Brasil agora, né? E a gente sabe da luta que é para sobreviver aqui. Está começando de novo, está começando tudo de novo. E a luta parece que é na questão financeira, em se suprir. A luta não é na questão financeira. A luta é em fazer bem aquilo que você faz. Se você fizer bem aquilo que você faz, é uma questão de tempo. A prosperidade vai bater na tua porta. Não corra atrás da prosperidade. Faça bem aquilo que Deus colocou para você fazer. Você está pintando parede, faça como se fosse para o Senhor. E é Ele que vai te colocar no lugar de destaque. Você está cuidando do GE lá. Às vezes tem lutas, tem dificuldades. Faça bem esse negócio. Faça bem esse negócio. Porque é Ele que te tira do pouco e te coloca sobre. Mas essa transição não acontece por osmose. Tem um processo. Que a excelência ajuda muito isso a acontecer. Amém? Falamos que Daniel decidiu não se contaminar. Escolheu seus amigos. Teve uma vida de oração. E foi alguém excelente naquilo que ele fazia. Vamos aplicar essa palavra nas nossas vidas? Vamos trazer para a nossa realidade isso daí agora? Decida não se contaminar. Você decida não se contaminar. 1 Pedro 1,15 fala assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vivemos num mundo caído, onde fazer o que os outros fazem é normal. É normal, muitas vezes, ir no processo que a televisão fala. A televisão é um discipulador. Não deu certo? Dá um jeito, separa. Não, decida você não se contaminar. As crianças elas estão debaixo da influência desse mundo. Não, as crianças não estão debaixo da influência desse mundo. Decida com seus filhos, não venham se contaminar com essas coisas. Venhamos nós decidir que a igreja não venha se contaminar com as coisas desse mundo. Mas isso é algo que nós precisamos decidir, porque isso vai fazer de você santo diante do teu Deus. Não é alguém perfeito, porque errar nós erramos, mas a santidade é alguém que mesmo que faz parte do mundo, está separado do mundo. O mundo não toca nele. Né? Então isso é algo que nós precisamos decidir. 2, aprenda a superar limitações. 2 Coríntios 12, 9, e disse-me, basta-me a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre... Queridos, fazer a obra do Senhor, nós precisamos entender que nós vamos ter limitações.
Viver é entender que nós iremos ter limitações. Sabe quando as limitações irão ser tiradas na nossa vida? Quando nós formos para a glória. Enquanto nós estivermos aqui na terra, tudo aquilo que nós formos fazer, parece que está faltando sempre algo. É ou não é? Porque se você pudesse se resolver sozinho, você precisaria de Deus? Por isso que a limitação está aí. Para que você aprenda, para que eu aprenda que eu preciso depender de Deus. Deus, ele não vai te dar tudo. Ele vai te dar aquilo que é necessário, porém muitas vezes ele vai permitir algumas limitações estar aí, para que você clame ao Senhor. Aqui nesse contexto, o Paulo está falando assim: Deus, eu tenho uma limitação. Qual que é a minha limitação? Eu tenho um espinho na carne. Tira ela. E Deus falou assim: não vou tirar não. Você vai ter que aprender a viver com limitações e aprender que a minha graça, ela é suficiente sobre a tua vida. As limitações devem ser um motivador para você crescer. As limitações não é para paralisar, as limitações é para que você entenda, eu entenda, que elas venham fazer crescer. Venha me fazer crescer. Passamos por limitações, porém servimos um Deus ilimitado. E muitas vezes isso é complexo para nós. Porque Deus quer fazer um milagre com a multidão. Deus quer alimentar uma multidão inteira. Mas só que tem 3 pães e o quê? 2 peixes. Só que no meio dessa multidão tem um Deus, tem a limitação do povo e tem um Deus ilimitado. Pega aquilo que você tem, pega as tuas limitações e apresenta para Deus e fala: Deus, eu só tenho isso. E é nesse contexto que Deus vai querer te usar. Tem a limitação do inglês, estou chegando agora nessa terra, eu tenho a limitação do inglês. Vai estudar, querido, Deus vai te dar graça para você vencer essa limitação. Aí quando você vence a limitação do inglês, aí você vai querer ter um trabalho melhor. Aí chega a limitação do trabalho. Aí quando você entrar no trabalho, depois tem a limitação do salário. Aí quando entra a limitação do salário, tem a limitação da casa. Quero comprar casa. Nós sempre iremos viver com uma limitação do nosso lado. Sempre, sempre, sempre. Porém, é interessante nós entendermos que Deus vai te dar graça para que você vença uma após outra. Qual a limitação que você tem hoje? Qual é a limitação que você tem hoje? Deus está falando assim para você: eu vou fazer você vencer essa limitação. Mas entenda, depois dessa vem outra. Três, escolha quem são os seus companheiros. Salmos 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai continuando falando, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Mas esta vida é curta e se você pretende viver o propósito de Deus pela qual você foi chamado e criado, se você pretende viver e não viver em vão, procure andar com pessoas que amam a Deus e tenham a mesma missão que você tem. Essas pessoas vão fazer você crescer. O tipo de pessoas com quem eu faço aliança demonstra aonde eu quero chegar. A Lê está sabendo da frase antes que eu cite ela. Ela está com ela decorada. A gente mandou o esboço para ela corrigir. A professora está nos ensinando. Está no boletim. Não, mas está gravado na mente dela que eu passei para ela fazer a correção. E ela corrigiu. Obrigado, viu, Lê? Deus te abençoe. A gente está aprendendo. A gente não foi para a escola antes, né? Agora tem que se virar nos 30. Se ri? É limitação, filho. Sempre vai ter uma do teu lado. Você acha que é só para pregar? E Deus tem dado graça, não tem? Vença as suas limitações. Em Cristo Jesus, você já foi feito mais do que vencedor. Mesmo com a limitação do teu lado. Mas você já foi feito mais do que vencedor. Isso vai determinar quem eu sou. Porque às vezes você pode olhar e não ter aquilo que você gostaria de ter. Mas você deve ter a força para vencer e chegar onde você quer chegar. Vencer a limitação é natural
nessa terra. Amém? Você quer vencer as suas limitações? Todos nós precisamos. Não se conforme com a mediocridade. Colossenses 3, 23 fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mediocridade é a média, né? Eu lembro na escola que às vezes a gente falava assim: eu estou estudando para passar. E qual que é a média? 6,5, 7, 5, dependendo da escola. Aí se contava os pontos, brigava por meio. Lembra aquela história de meio acerto que a professora dava? Professor, me dá o meio, senão eu não medíocre. Senão eu vou ter que ficar novamente aqui. Se preparou para ter 10? Se preparou para ter o quê? Você vai ter aquilo que você se preparou para ser. Você preparou para ter 6, você vai ter o 6. Se tiver a ajuda da professora, né? Se prepare para ser acima da média. Porque quando a crise chega, quem está na média, a crise arrasta todos. Mas quem está acima da média, sobrevive. Esse é o chamado para o povo de Deus. Nós não devemos andar na média. Nós devemos andar, faça além daquilo que as pessoas pedirem para você fazer. Quem faz só o que pede para fazer, não presta. Mas para fazer a média, faça além. Ande a segunda milha. Jesus falou assim: se alguém pedir para vocês andarem 1 milha, faça o quê? Ande 2 milhas. Porque naquele contexto do Império Romano, andar 1 milha era lei para quem precisava de ajuda. Mas a segunda milha não. Era excelência. Era alguém que queria fazer mais do que os outros faziam. Faça mais do que os outros fazem lá no teu trabalho. Se dedique mais naquilo que você faça. Faça com excelência. E Deus vai fazer com que você prospere. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do pai dele. Que oportunidade para fazer o quê? Só na... Davi se deu água para as ovelhas? Esqueci, pai. Mas quem está cuidando de ovelhas tem que fazer o quê? Dar água, não precisa pedir para dar água para as ovelhas, não. Davi se deu comida para as ovelhas? Rapaz, esqueci. Davi estava cuidando bem das poucas ovelhas que o pai dele deu. Essas poucas ovelhas que Davi estava cuidando e fazia isso com excelência, foi que levou a ser Davi o rei de Israel. A pessoa que faz com excelência no obscuro vai ser colocada em um lugar de destaque. Essa é a promessa de Deus. José estava fazendo com excelência na casa de Potifar, na prisão. Por onde José andava, ele administrava bem, com excelência. Quando Deus precisou de um administrador lá no Egito, quem que Deus chama? Esdras se preparava para ser o sacerdote quando não existia nem templo. Quando o templo é reconstruído, quem é que Deus chama para ser o sacerdote daquele lugar? Então precisam de líder na igreja. A hora que der o anúncio, eu começo. O tempo é agora. Se prepare agora. Faça agora. Não faça só o que as pessoas perguntam para você fazer. Vá além. Faça com excelência para Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós achamos que aquilo que aconteceu na vida do profeta Daniel foi uma obra do acaso. As decisões que Daniel tomou levou a ser um homem de confiança de Deus. Essa é uma decisão que eu tomo. Como eu quero andar com Deus?
na média, ou eu quero ser alguém excelente naquilo que eu vou fazer? 5, e a gente está encerrando. Dependa de Deus. Tenha tempo de oração. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer. Fala, sem Jesus, eu não consigo fazer nada. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar sem cessar. Em todo o tempo. Em todo o tempo que se faça, que suba diante do Senhor incenso agradável. Nós estávamos aqui ontem com o pastor Jetro, o pai do Alan. Ele esteve conosco no Café dos Homens ontem. E ele estava me contando que eles fizeram uma escala de oração na igreja dele. E ele estava me contando como isso estava funcionando. E eu falei, tá bom, pastor, mas isso quanto tempo é? Quanto tempo vai durar esse negócio? Ele ajeitou o óculos, né? E falou assim, até Jesus voltar. Orai sem. Não ore só por propósitos, querido. Ore pelo propósito de Deus fazer de você um homem de oração. Busque a Deus porque Ele é tudo que você precisa. Não busque a Deus somente por particularidades. Deus, Ele vai te abençoar, Ele é bom. Ele vai te abençoar. Mas busque o coração de Deus e você vai ter todas as outras coisas que você precisa. A oração é necessário, para a oração acontecer nas nossas vidas, é necessário disciplina. Disciplina. Normalmente nós não iremos entrar nesse contexto sem disciplina. Nós vamos ficar up and down, up and down. Ora eu tenho tempo, eu oro. Quando não tenho tempo, a vida está corrida. Daniel se acha ele era um executivo lá da Babilônia. Depois da Pérsia. Você acha que um executivo, ele tem uma vida ocupada? O pastor Márcio queria ser um grande livramento, Deus trouxe sobre a casa de Israel, viu? Vereador, de onde? Rapaz, realmente Deus te fez livre, viu? Livramento grande, viu? Daniel 11:32. Esse versículo é um versículo que eu tenho ele na cabeceira da minha cama. Mas o povo que conhece o seu Deus, ou que o povo que conhecer o seu Deus, se tornará forte e fará para acontecer proeza e para que aconteça os milagres de Deus na minha vida. O que eu tenho que fazer? Conhecer a Deus. Como é que você acha que nós iremos conhecer a Deus? Vinde a mim. Vinde a mim. E eu vou mostrar a vocês quem eu sou. Não é um versículo, eu só estou parafraseando, viu? Esse versículo não está na Bíblia, não está? Não, eu só estou parafraseando mesmo. Porque a porta da misericórdia foi aberta. Jesus deseja se revelar a todos nós. Mas essa revelação, ela vem através com o tempo. Não é em uma semana, não é em 2 semanas, não é em 3 semanas. Isso é uma vida. É uma vida de relacionamento. E quem tem essa vida com Deus, rapidamente você percebe. Quando os discípulos estiveram com Jesus, as pessoas percebiam que eles estiveram com Jesus. Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no monte, quando ele desceu, as pessoas perceberam que ele teve tempo com Deus. Quando eu tenho tempo com Deus, eu falo mais das coisas do reino. O meu coração está preso a isso daí. Quando eu não tenho tempo com Deus, eu falo mais das coisas da terra. As coisas da terra é que são um obstáculo. Quando você vai para Deus, você vê os negócios resolvidos. Aqui na terra, você só vai ver o problema. Por isso que é necessário ir para lá, para ver o que Deus vê aqui embaixo. Aqui. Aí quando você volta com a mesma situação, porém com uma visão diferente daquilo que você viu em Deus. Dependa de Deus.
tenha tempo de oração. Colhe num irmão querido, fala assim, me ajuda. Me ajuda nesse negócio. Às vezes eu quero, eu sei que você quer. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas cola no discipulador, cola no líder do GE e fala, me ajuda. Me ajuda a crescer nessa área. Porque o meu crescimento está vinculado a isso. É muito bom você vir para cá no domingo. Mas o domingo é dia de celebrar o que Cristo fez com você durante a semana. A sua intimidade, o seu relacionamento com Deus durante a semana vai fazer desse momento ser bom. É bom aqui porque foi bom lá. Você está entendendo? Não espere que eu e o pastor Márcio nós venhamos suprir todas as suas necessidades. Nós somos homens iguais a vocês. Temos as limitações que vocês têm. Nos desesperamos diante de Deus para dar uma direção para a igreja. Porque se não houver direção, o povo se corrompe. Isso está claro no nosso coração. Para onde nós queremos ir, isso está claro, viu, queridos? Mas no teu relacionamento com Deus, é que isso vai determinar a sua vida espiritual. Você vai receber coisas. Tem coisas que Deus quer dar, é só para você. É com você que Ele quer falar. É com você que Ele quer derramar sobre a sua vida. Isso vai determinar a sua vida. A sua envergadura espiritual está vinculada a isso daí. Não faça de conta que essa palavra não é com você. Não faça de conta que essa palavra é para o irmão que não veio hoje. Se você está aqui, Deus quer falar com você. Eu sei que você tem a sua vida de oração. Eu respeito isso. Por favor, não me entenda mal. Mas é diferente ter uma vida de oração. É diferente orar e ter uma vida de oração. Daniel, com chuva, ele orava. A semana agora deu aquele mini tornado, sabe? Aquele negócio assim que... Aí o desespero dos irmãos do grupo. Gente, o que é isso? É o Apocalipse. Aí uma irmã falou assim, prende o cabelo, irmã. Vai que é tua. Nesse momento a gente não ora. O desespero é tão grande que a gente prende o cabelo e quer sair correndo. Mas com luta, ore. Sem luta, ore e adore o Senhor. Em todo tempo, tenha esse relacionamento próximo com teu Pai. Você vai ver se você vai se tornar uma pessoa feliz nessa terra ou não. E tem mais. Talvez você vai trilhar caminhos que você jamais imaginou em estar. Queria chamar os meninos do louvor. Daniel, você acha que Daniel, na sua melhor concepção, ou nos seus melhores planos, você acha que Daniel imaginou que ele iria estar no lugar onde Deus colocou ele? Sem medo de errar. Eu acho que Daniel nunca imaginou isso. Mas Deus fez isso por quê? Porque ele decidiu estar próximo de Deus. Decida não se contaminar. Aprenda a vencer limitações. Escolha quem são os seus companheiros. Não se conforme com a mediocridade. Se a gente fizer tudo isso e não aplicar o quinto ponto, que é dependa de Deus. Essas coisas todas são decisões minhas. Mas a dependência de Deus é o que vai selar isso tudo para acontecer na sua vida. Dependa de Deus. E Ele não vai falhar com você. Eu sei que essa palavra é para a igreja, é para nós. Quem que não está passando por lutas? Quem que provavelmente não tenha feito más decisões na vida? Eu posso falar de mim, eu já fiz más decisões. Quem que nunca errou em algo que fez? Todos nós. Mas existe um lugar pela palavra que Deus nos chama. E Ele quer te dar forças e capacidade para que você aprenda a decidir e a decidir bem. A nossa vida não é só decidida pelos planos que nós fazemos. Mas muito mais que isso, a nossa vida é decidida pelos
pelas decisões que nós tomamos. Deus já decidiu a teu respeito. Agora é hora de eu decidir quem eu quero ser no Senhor. Daniel decidiu ser um homem de Deus. E talvez você fale assim: eu já sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Bênção. Mas você acha que aquilo que Deus quer fazer na tua vida já fez na plenitude? Você acha que Deus já cumpriu em você aquilo que Ele quer fazer com você? Posso falar de mim? Com certeza não. Então tem muitas decisões que eu ainda vou ter que tomar na caminhada. E essa é uma palavra para quem quer andar com Deus de maneira séria, que é o seu caso. Eu quero orar por você. Eu não vou mover você de lugar. Nós iremos ser ministrados por um louvor. E eu gostaria que a igreja orasse pelos outros, para que Deus venha cumprir em nós aquilo que Ele tem prometido pela sua palavra. Vamos nos colocar de pé. Tem um versículo, o último versículo fala em Isaías 26:3 fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti.